boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Bate-Papo, o podcast do curso de Sistemas de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Pundel, sou professor do curso de Sistemas de Informação aqui na ANF, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta e ele vai continuar em alta por muito tempo, inteligência artificial. Aqui nesse podcast você encontra sobre tecnologia, inovação e principalmente as pessoas que estão por trás de tudo isso, né? E hoje, como co-host aqui com o meu colega, professor Luciano. E aí, Luciano, o que tu acha? O que tu acha que vai acontecer hoje? O que a gente vai falar? Traz um pouquinho aí do que nos espera nesse episódio. Tudo bem, Puntel? Bom, o que eu espero? Eu espero responder a pergunta de milhões. Para onde vai a inteligência artificial? Qual é o futuro da inteligência artificial? Como vai ser o nosso futuro com a inteligência artificial? Algumas coisas a gente já sabe, algumas coisas a gente já tem ideia de para onde estamos andando, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa saber. Principalmente porque a inteligência artificial não é uma coisa que nasceu hoje. Nosso convidado vai falar bastante sobre isso, vai falar desde quando que surgiu a inteligência artificial, desde quando que ele estuda a inteligência artificial. E também vamos falar da novidade que a gente tem aqui na Antônio Meneghetti Faculdade, que é a nossa nova especialização em ciência de dados e inteligência artificial. Isso mesmo. A IA está aí, né? E todo mundo utilizando e a generativa veio realmente para fazer um boom, né? Então, já pega teu café, se ajeita aí na cadeira, esquenta a água do teu mate aí. Se eu estiver dirigindo, presta atenção no trânsito, por favor. E eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Na verdade, eu vou chamar ele e vou pedir que ele se apresente, né? Ele dispensa apresentações, professor Jax. Isso mesmo, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para a galera, o que tu faz, qual que é a tua formação. Fique à vontade, espero que tu tenha sido bem recebido aqui também. Com certeza. Bom, eu sou o Jax Schreiber, sou professor há 3 décadas, né? E fiz toda a minha formação de pós-graduação em inteligência artificial numa época que isso era considerado, inclusive, dentro dos currículos de graduação, como uma disciplina secundária, porque eu lembro de colocar algumas possibilidades da inteligência artificial, coisa de 15, 20 anos atrás, e os alunos simplesmente, a aula acabava porque eles se estouravam de rir da minha cara. Eles não acreditavam naquilo que eu estava colocando como o que as pesquisas estavam apontando naquele momento. Interessante. E é muito distante do que o ponto que nós chegamos. Então, o primeiro contraponto que eu gostaria de colocar, o professor Luciano colocou, aonde nós chegaremos, né? Eu tenho certeza que eu não tenho certeza. Eu não tenho a mínima ideia. Eu participei eu ministrei um curso em 2023 na Alemanha e, por ocasião, nós fomos para uma fábrica da Volkswagen, na cidade de Wolfsburg, com um grupo de alunos do curso de engenharia de lá. E é junto do museu, é sensacional. Para quem gosta de carro, é sensacional. Mas me chamou muito a atenção um experimento que o engenheiro nos proporcionou. Foi no momento que a gente estava na linha de produção, ele pegou uma chave de fenda, enfim, e riscou um carro na linha de produção. Interessante. E né, eu não falo alemão, então o inglês nem tão bom assim, digamos, né? Mas o que aconteceu? Por quê? Né? Não, espera um pouco. Continuamos a nossa caminhada. Quando voltamos, a tinta estava restabelecida. Ou seja, e aí ele já me informou que a própria BMW já produz a grade dianteira com essa tecnologia. Ou seja, uma pedra que pegou na grade, que quebrou até um certo limite. Sim. Você não precisa reparar, ela se repara sozinha. Dê um Google sobre isso, porque senão vocês vão dizer, esse cara é muito mentiroso. Então, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Sim. O que eu tenho a dizer é do que eu escutei nos últimos dias. Não vou nem falar os últimos meses, estou falando últimos dias, numa entrevista do CEO, na verdade, diretor-presidente da Google, em que ele coloca que muito provável que em poucos anos
a própria área de machine learning já esteja superada, porque as próprias máquinas vão prover o seu aprendizado. Interessante. Porque, via de regra, tudo que a gente vê hoje em inteligência artificial envolve um primeiro momento, que é eu ter uma base de dados, que é chamado conjunto treinamento. Eu apresento isso para o algoritmo que eu escolhi para criar o meu modelo. Então, na verdade, a qualidade do resultado depende muito ainda das decisões tomadas por um ser humano. Porque que dados eu vou escolher para fazer esse treinamento? Que tratamento vão ter esses dados? E isso vai determinar, digamos assim, a acurácia do meu modelo. Ou seja, quando a gente utiliza uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Eu sei que ela teve o momento humano na escolha das variáveis que vão formar o meu conjunto de treinamento. Aí quando eu escuto o CEO da Google, não me recordo o nome, tá? A entrevista tem uma semana aí, só dá um Google, falando que em breve essa escolha e todo o tratamento de dados que é feito aqui poderá já estar sendo feito de forma automática. É quase como uma criação de consciência. É. Onde a IA vai criar uma... Ela pode até produzir um material para ela. Produzir material para o qual a gente nem imaginou. Porque sempre que eu produzo um artefato, um app de IA, eu tenho um objetivo. Eu quero que esse app aqui seja capaz de, por exemplo, classificar insetos. Então, o que vai ser a minha base de dados? Fotos, né? Milhares de fotos em diversos ângulos, com diversos, digamos assim, efeitos de luz, para que ele seja capaz de reconhecer o inseto. Mas eu quis criar esse aplicativo. Sim. Então a gente pode dizer que hoje ainda a inteligência artificial, na realidade, ela é muito inteligência humana. Com certeza, porque ela depende... Ela ainda não é nossa artificial. Ela depende da nossa criatividade. Uma pergunta que os alunos fazem, clássica, e possivelmente eu vou continuar escutando isso até o final dos meus dias de docência. Professor, me dá uma ideia de um app para eu ficar rico. A minha resposta é: tu acha que se eu tivesse essa ideia eu te diria, ou estaria aqui? Né? Ou seja, porque na verdade a criatividade humana é que é o cerne da coisa. Eu vou criar um aplicativo para quê? Para que tarefa? Porque a gente acaba trazendo muito o nosso contexto, né? Então a gente vai vivenciando nas nossas... Apesar de a gente estar na área de TI, a gente já fez outras áreas, já esteve mergulhado em outras áreas, né? E acho que esse nosso contexto que a gente traz, a IA, por enquanto, ela não vai conseguir, né? Aonde a IA pode ser uma ameaça, professor? No momento em que envolve decisão humana. Eu vou dar 2 exemplos. Em decisões judiciais e em decisões médicas. Especificamente, não no sentido de classificar uma imagem médica, que isso a IA já tem resultados sensacionais. Mas o que acontece? Quando eu crio uma IA, eu, ser humano, defino qual é a variável que eu quero maximizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma inteligência artificial para analisar solicitações de planos de saúde e eu viso maximizar o lucro, muitas vezes, talvez um exame simples e barato, mas essencial para o paciente, vá ser negado, porque faltou humanismo. Empatia. Interessante. Não, isso aqui não vai ser lucrativo, não é interessante, mas que se eu tivesse um ser humano tomando aquela decisão,
eu posso afirmar com convicção que aquele ser humano iria tomar uma decisão diferente. Mesmo que naquele momento o lucro não seja maximizado, mas por uma decisão humana. Interessante, e tu trouxe duas áreas, né, da área de direito e da área da saúde, mas a gente entende que talvez algumas áreas elas vão acabar, não digo sendo prejudicadas, mas a IA tomando grande parte delas, né? Muitas coisas talvez gerenciais, administrativas, onde a IA pode assumir um papel, né? E como é que o professor vê isso? Como é que vê essas outras áreas mais administrativas, comerciais, que a IA pode assumir? Olha, obviamente, né, quem estiver nos escutando vai avaliar como a minha resposta como tendenciosa, né? Mas eu tenho convicção que hoje todo e qualquer curso de qualquer área não poderia abrir mão jamais de ter um conhecimento não só de tecnologia da informação, mas de inteligência artificial. Esse é um ponto. O outro ponto que talvez provoque a minha demissão antecipada é que eu acredito que do jeito que está posto hoje os currículos atuais de todos os cursos, com o avanço da IA nos próximos anos, eu diria que boa parte das graduações vão se tornar obsoletas ou inúteis. Ou seja, a gente está no momento, os gestores atuais, se eu tivesse esse poder de dar algum conselho, eu diria para todos os gestores de todos os cursos de graduação, não só graduação, nível superior, até mesmo ensino médio, que pensassem no mundo com a IA, como seria o meu currículo? É interessante essa reflexão. Eu diria que a continuar esses currículos, nos próximos anos, 90% dos cursos seriam dispensáveis. Porque a pessoa vai se formar e vai ter uma IA que vai fazer aquilo mais rápido e melhor e mais barato. E é interessante comentar que... É uma opinião. Sim. Tá? Não citei nenhum artigo, é uma opinião. Talvez tenha outras pessoas que tenham essa opinião, mas eu tenho essa convicção. Existe alguém falou que tenha medo das pessoas com convicções, né? E as minhas convicções estão prontas para serem alteradas de acordo com o andar da carruagem. Mas hoje, se você me perguntar, a minha convicção é essa. Sem IA, ou melhor, com a IA, boa parte dos cursos ou dos currículos atuais estarão obsoletos em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, 5 anos, no máximo. Mas até o Fórum Econômico Mundial, ele traz profissões que vão ser, não falo que prejudicadas, mas que vão deixar talvez de existir por conta da IA. Então isso já está sendo debatido e conversado, né? E aí eu aproveito para comentar também que mesmo a pessoa formada, hoje ela precisa desse conhecimento, né? A gente está falando de currículo, então a pessoa ela também vai precisar buscar esse conhecimento em algum momento. E hoje a gente está com essa oportunidade, né, professor Cassol, da nossa especialização aqui. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho e também sobre outras áreas da computação que podem entrar nessa especialização, porque a gente vai ter uma bagagem inicial, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho dessa especialização. Bom, a gente vai começar uma especialização em ciência de dados e inteligência artificial no final do mês de junho. É a primeira especialização de base tecnológica aqui da Antônio Meneghetti Faculdade. Ela é uma especialização lato sensu voltada para profissionais de nível superior. Não apenas profissionais técnicos ou profissionais que vêm oriundos dos cursos da área de tecnologia da informação, mas para qualquer profissional. Nessa especialização, vou pegar minha cola aqui, a gente vai trabalhar desde o pensamento computacional e programação até os fundamentos da ciência de dados, os fundamentos da inteligência artificial. Vamos trabalhar a ciência ontopsicológica vinculada à inteligência artificial. Então, como essas duas ciências se conversam, se complementam ou se contrapõem. E depois a evolução dentro das diversas técnicas de ciência de dados e as diversas técnicas de inteligência artificial
passando por ética e privacidade de dados, por os sistemas inteligentes e as inovações em inteligência artificial. Então, é um currículo, e isso que o professor Jacques comentou, é um currículo, vamos dizer assim, para este momento. Por quê? Porque a evolução ela é constante. Até, falando então um pouco de currículo, até um ano atrás, a gente tinha uma disciplina de inteligência artificial, como o professor Jacques falou, mais ou menos nos currículos padrões de referência. Hoje, a gente já trabalha com 2 disciplinas e com o viés de que todas as disciplinas trabalhem com os diferentes modelos, os diferentes métodos de inteligência artificial dentro das suas operações, das suas estruturas curriculares. Então, a inteligência artificial está mudando os currículos, está mudando as profissões. Eu vejo que profissionais, principalmente não os profissionais da TI, porque os profissionais da TI já têm consciência que se ele não continuar estudando, se ele não continuar se aprimorando, ele vai estar defasado e fora do mercado em menos de 6 meses. Mas é um convite aos profissionais das diversas áreas, do direito, da administração, das ciências contábeis, das engenharias, a fazer uma especialização que vai dar a base teórico-prática de ciência de dados e inteligência artificial. Isso com certeza vai ser um diferencial na formação deles. Interessante porque monta toda uma matriz curricular de quem talvez nunca programou, né? Então a gente vai realmente ter essa base inicial para isso, né? Exatamente. Complementando isso, inclusive o professor que vai trabalhar nessa disciplina é um professor muito bom, o professor Fernando Puntel, é um dos professores da nossa especialização. O professor Jacques também é um professor da especialização, trabalhando na parte da inteligência artificial, e vai ser uma especialização para todos os públicos. Para os profissionais de TI, que já têm conhecimento da parte de programação, da parte do pensamento computacional, e para os profissionais das outras áreas. Então, a gente vai trabalhar a base para que eles entendam o pensamento computacional, para que eles saibam operar o pensamento computacional e, com isso, utilizar as ferramentas, as técnicas de ciência de dados e inteligência artificial nas suas áreas de atuação. Interessante. E a produção está passando aqui no ponto que para a turma de 2025 a gente já tem profissionais de outras áreas que não da área de TI matriculados, né? Sim, já temos advogados, temos profissionais da área de TI, temos bibliotecários, administradores, temos um grupo bem diversificado já de alunos matriculados. Que interessante. E aí, professor, o que tu vê quando as pessoas falam que a IA vai roubar muitos empregos? O que te vem na mente quando tu ouve essa frase? Eu estava escutando a fala do professor Luciano e eu pensei assim, que exemplo radical eu poderia colocar da necessidade de uma especialização dessas. Qual seria a ferramenta mais básica de qualquer profissão? Eu pensei numa caneta. Eu diria o Google. Não, né? Vamos pegar... Vamos voltar para o passado. Acho que uma caneta, né? Sei lá, o enfermeiro vai precisar de uma caneta para anotar na prancheta a situação do paciente, o engenheiro, o advogado para fazer suas anotações. Caneta, a BIC. Tá? Depois, se não puder fazer o merchan, não é nenhum merchan, mas a BIC. Tá? A gente não consegue imaginar um profissional de qualquer área que não tenha uma caneta para o seu dia a dia, para suas anotações. Uhum. Eu enxergo a inteligência artificial nesse nível. Se você não tiver a IA, básico. É o básico. Eu guardo na minha casa o meu primeiro diploma. Um curso de datilografia. Nem falo o que é e vamos deixar que o pessoal de casa coloque nos comentários que talvez eu fiz um curso de datilografia, de digitação já era na época. Primeira datilografia. A SDFG. Mas vamos deixar o pessoal de casa falar o que eles acham que é datilografia, né? Exatamente. Eu mostrei certa vez para minha filha, ela olhou assim horrorizada. Mas pai, se eu errar, como é que eu faço? E para mudar de linha, eu tenho que puxar esse carro com essa alavanca. E esse troço é barulhento, pai. E se acaba a tinta no meio do caminho, o texto vai ficar com letras em tonalidades diferentes. Mas eu enxergo exatamente isso. Não há
como qualquer profissional hoje se dá ao luxo de não entender e conhecer algumas ou várias ferramentas de inteligência artificial, porque ela entra em todas as áreas. É como se eu dissesse, então, da datilografia, né? Qual é a profissão em que os textos são produzidos manuscritos totalmente hoje? Nenhuma, né? Tudo é impresso, que antigamente era datilografado. Então não há como abrir mão disso. E a gente acaba vendo uma onda de pessoas que estão indo atrás da formação de IA. Então tem uma conscientização ainda muito lenta, assim, mas como é que o professor vê em relação às empresas? Como é que as empresas estão olhando para IA, para utilizar IA nos seus processos, ou elas estão muito resistentes ainda? IA virou a palavra da moda. É charmoso até um empresário dizer que ele tem nos seus processos inteligência artificial. Sendo que uma boa parte não tem nada a ver com inteligência artificial. É um amontoado de ifs, de condições. Sim. Isso não é inteligência artificial. Tá? Então, hoje, as empresas estão extremamente abertas para a inteligência artificial, né? Mas ainda há uma carência muito grande. Porque o que acontece? Como a IA virou, digamos assim, um jargão que abre portas, e abrir portas significa lucro, temos sim no mercado muitas empresas que utilizam desse nome inteligência artificial sem que não tenha nada a ver. É simplesmente um outro software. Não é pior, só que não pode ser categorizado dentro do que a gente entende como inteligência artificial. E será que nesse momento falta uma orientação, um talento ali dentro que vá? Total. Ou é algo... Total. Pelo menos um profissional dentro da empresa. Ele não precisa ser um dev, mas ele tem que entender, ele tem que ser capaz de reconhecer que este processo é passível de ser melhorado com usos de algoritmos de inteligência artificial. E é interessante, eu já estava ouvindo um outro podcast e eles estavam comentando sobre isso também, as empresas correndo atrás, né? E aí um profissional falou, muitas vezes, muito que o professor trouxe, né? A empresa ela quer botar IA, mas aí ela bota IA para uma cancela de abrir, que não é necessário naquele momento, não precisa de todo o processamento. Então muitas vezes vai ocupar a IA de uma forma que não precisa naquela situação, né? Pode utilizar em outras, né? Mas é interessante isso. E como é que... Hoje a gente teve o boom das IAs generativas ali, né? 2021, né? E aí eu lembro uma primeira conversa aí com os professores, quando a IA veio, que a gente levava a IA quase como uma inimiga dentro da sala de aula. Sim. Da sala de aula. Eu me recordo do meu aviso. Eu lembro a sala que a gente estava conversando, assim, que a IA era quase como uma inimiga. Esse cuidado com o nosso novo aluno. Cuidado com o nosso a inteligência artificial. E aí passou um ano e mudou. Já foi diferente. Já foi. Agora a gente precisa mostrar IA para os alunos. A gente precisa mostrar como é que faz. Porque meio que o aluno vai... Ah, não, estou me sentindo confortável, o professor está mostrando. E eles já vêm do ensino médio. Tem alunos que já falam para nós que o melhor professor foi a IA, porque conseguiram entender e tudo mais. Como é que o professor vê isso dentro da sala de aula, no mundo educacional? Aí, da mesma maneira que nós justificamos a especialização como uma ferramenta. Veja bem, uma IA generativa ela vai produzir respostas com a qualidade proporcional ao prompt, à pergunta. Ou seja, eu posso pedir, inclusive, para os meus alunos usem uma IA generativa. Eu quero que vocês usem a IA generativa. Tá, mas vamos ficar assim. Porque eu vou conseguir avaliar esse aluno pela qualidade da resposta da IA. Porque para eu fazer um prompt, para eu fazer uma pergunta que me dê uma resposta boa, eu tenho que ter algum conhecimento. Vou dar um exemplo muito simples, que eu utilizei numa empresa. Para uma planilha de Excel.
Qual era o objetivo? Fazer uma planilha Excel que, uma vez que eu inputasse, que eu digitasse, entrasse o dado do salário bruto, ele calculasse o desconto do INSS e do imposto de renda e me desse o salário líquido. Para isso, eu uso um Google, onde eu vou ver a tabela de descontos do INSS e vou ver a tabela de descontos do imposto de renda. Ok. E qual é que era o objetivo? Me gera uma fórmula no Excel que me calcule o INSS. Me gere uma fórmula no Excel que me calcule o desconto do imposto de renda e, finalmente, o salário. Se a pessoa não conseguisse expressar, ou seja, a pessoa que ela pode não saber o Excel, mas ela tem que saber se expressar de uma forma tão clara para que o resultado seja possível de ser utilizado. Sim. Me gera uma fórmula Excel, ela vai ter que explicar de uma forma que a IA entenda e dê a resposta adequada. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu vou olhar o resultado gerado pelo ChatGPT, o Gemini, enfim, e que seja uma redação ou uma resenha. Mas eu vou avaliar, eu vou saber assim, bom, esse aluno aqui não soube se expressar com clareza suficiente para que a IA atingisse esse resultado. E é muito interessante, porque você dá o mesmo objetivo e deixa eles livres para perguntarem. E até é interessante comparar, né, entre as IAs, o que elas trazem, né? Perfeito. Porque Exato. tem modelos diferentes E bases diferentes, né? Com, às vezes, dependendo do assunto, respostas discrepantes e algumas até tendenciosas. Tendenciosas. E eu percebi que, usando o ChatGPT ou usando a da Google, né? Parece que a da Google eu preciso dar mais contexto para ela. Preciso trazer mais contexto, eu preciso gastar mais. Mas aí eu percebi que, como eu uso muito o ChatGPT, ele já me conhece, então ele já tem muito contexto salvo ali. Então eu vou usando as mesmas conversas, né? E como a gente entrou no âmbito educacional, né? Tem um aluno que fez uma pergunta para o senhor, e aí eu vou te mostrar, para que o senhor possa responder aqui. Meu nome é Marcelo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Qual a aplicação de IA mais surpreendente que o senhor já viu até hoje? Foi uma que eu utilizei na verdade, nos meus negócios extra academia, que é um aplicativo, Gen AI, HeyGen, H-I-E, H-E-I, HeyGen, que é o seguinte, eu fiz um vídeo explicando uma coisa para os meus clientes, não vou entrar aqui no mérito, eu fiz um vídeo meu explicando um determinado procedimento para os meus clientes. Só que, a partir de um determinado momento, eu recebi clientes alemães. Eu não falo alemão. Esse aplicativo, ele gera um vídeo meu, com a minha voz, falando alemão. Foi o mais surpreendente. E mais ainda, no mesmo aplicativo, eu disse assim, me fala me dê uma aula sobre determinado assunto. Ele gerou um vídeo com a minha voz falando aquele assunto. Aí, como experimento, como benchmark, eu mandei pro meu irmão e perguntei o que ele achava. Ele disse, tu dando uma aula. Tá, mas não fui eu que gravei esse vídeo. Eu jamais falei isso. Vejam os impactos que isso pode ter nas diversas áreas. A gente pode imaginar, por exemplo, em 2026 nós temos as eleições aí, de como isso pode ser utilizado de uma maneira equivocada, né? Determinado candidato falando algo que o faça perder ou ganhar votos. Sim. E não foi ele que falou. E o meu irmão não foi capaz de perceber que não era eu. Mas era eu. Vejam, eu não gravei o vídeo.
Eu simplesmente, quando esse aplicativo, ele te permite, ele só pede para tirar fotos tuas. E pede para, como treinamento de voz, ele, se eu não me engano, é Camões. Tu tem que ler Camões, ele dá ali você lê Camões, para ele pegar a tonalidade, né, a tua voz. E aí ele gerou um vídeo sobre um assunto que eu não conhecia, eu falando. E uma pessoa da minha família foi incapaz de detectar, não, isso aqui é fake. Né? Não ficou uma voz robotizada, não ficou um vídeo robotizado, né? E aí eu fico pensando, o que será daqui a 5 anos? Hoje o grande desafio justamente é criarmos vídeos para classificar isso é deepfake ou não é. Porque senão nós vamos, daqui a pouco, vídeo não vai ser mais prova de nada, né? Essa foi, para mim, foi o mais impactante até agora. Assim. O Google lançou essa semana, né, uma funcionalidade nova no Google Meeting que permite que a gente converse em tempo real. Você, por exemplo, falando, sei lá, mandarim, eu falando português, você vai me ouvir em tempo real em mandarim e eu vou te ouvir em português. O WhatsApp está implementando essa Isso o Google liberou essa semana no Google Meet, então é incrível. Mas não deixem de estudar línguas, por favor. Exatamente. Tá. Eu utilizei uma IA, esses dias eu fiz uma busca e aí apareceu um botãozinho novo lá, resumo em áudio. Aí eu apertei, ele demorou um tempinho e aí ele trouxe um podcast entre duas pessoas conversando. Talvez a gente seja IA aqui, né? O público nem Eu nem estou aqui. E aí a entonação de voz, falando sim, sabe? Algo, e aí para mim foi um baque impressionante. E acho que é importante a gente trazer que o professor já trouxe que em 5 anos a gente não sabe onde a gente vai estar e o nosso currículo da especialização ele vai sendo muito atualizado e trazendo tecnologias novas, né? E aí eu queria perguntar, pessoal, aonde o pessoal também busca mais informações sobre o curso, né? Bom, todas as informações vocês podem acessar no site da Faculdade Antônio Meneghetti, então www.faculdade... O editor coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo, faculdadeam.edu.br. Lá tem o link para acesso ao curso, o curso da especialização em ciência de dados e inteligência artificial e o formulário de inscrição, colocando as informações lá, a nossa equipe entra em contato, tira dúvidas, auxilia no processo de matrícula, auxilia nos questionamentos sobre como funciona o curso, mas algumas coisas eu posso já adiantar. É uma especialização totalmente presencial, então o nosso curso ocorre aqui na Faculdade Antônio Meneghetti. São aulas nos fins de semana, então na sexta de tarde e fim de tarde, sábado durante o dia inteiro e domingo de manhã. E essas aulas ocorrem uma vez por mês. São 18 módulos, então é um curso que vai durar 18 meses e ao final do curso o aluno recebe o diploma de especialista em ciência de dados e inteligência artificial. Inclusive no final ele precisa fazer um projeto de TCC, né? Exatamente, com um projeto prático, então é aplicar a ciência de dados e a inteligência artificial na prática, colocando isso para rodar, para acontecer e demonstrando, defendendo esse projeto para uma banca avaliadora. Isso mesmo. E eu entendo que essa nossa conversa, a especialização, é para democratizar isso, né? Fazer com que as pessoas não tenham medo da IA. Porque as pessoas têm um certo receio de onde a IA vai chegar. A gente vê filmes futurísticos, né? E o que o professor tem a falar para essas pessoas que têm medo de utilizar a IA, o medo que a IA vai pegar os teus dados? O que o professor tem a falar sobre isso? Nenhum profissional pode abrir mão, já sendo repetitivo, não há como. Né? Mas todo o currículo do curso ele foi pensado de tal maneira que, sim, nós teremos ali momentos mais, digamos assim, mais... Introdutórios, né? Mas, basicamente, o objetivo é explicar a tecnologia, aonde ela se aplica e mostrar como aplicá-la no dia a dia. E eu tenho certeza que, como nós vamos ter uma turma, eu chamaria de
Multiprofissões. Multiprofissões, multifacetada, vão surgir questões durante as aulas que vão enriquecer. Eu estou muito feliz em participar desse grupo, porque com certeza todos nós vamos aprender coisas novas com esses profissionais. Demandas, né? Um profissional do direito vai fazer uma pergunta: eu poderia aplicar em tal situação? O profissional da arquitetura, o profissional médico, todas as... É por isso que eu fiz antes aquela comparação tão simplista, pareceu simplista, uma caneta, né? Qual é a aplicação de uma caneta? Onde é que eu posso aplicar o resultado que uma caneta me produz? A escrita, a comunicação. E muitas vezes a gente vai trazer o conceito de mas talvez a gente não vai saber as nuances do direito. E aí Com certeza. esse profissional que está vindo, ele vai ter uma formação muito completa, né? Porque ele vai conhecer o direito e vai conhecer a IA, um casamento perfeito. O ideal é que ele perceba que comece a surgir insights durante as aulas de aplicações. Exatamente. Aplicações que vão lá no final, muitas das ideias que vão surgir durante essas aulas, com certeza vão virar projetos de conclusão de curso. Não tenho a menor dúvida disso. E desses projetos de conclusão, alguns provavelmente vão ficar aqui onde a gente está, no InovaAnf, que é o nosso centro de inovação da Antônio Meneghetti Faculdade, e que a gente tem editais abertos para seleção de novos projetos. E com certeza, projetos com inteligência artificial já não é mais uma novidade, é uma realidade. O professor acho que foi muito feliz na comparação. Então, a inteligência artificial ela é a nova BIC. É a nova BIC. É a nova BIC. É uma Parece uma simplificação, mas não é ela. Você é incapaz de sobreviver no mercado de trabalho sem a BIC. Exatamente. Entender a metáfora, né? Não há como. E como é que o senhor vê essa parte... Senhor não, né? Professor. Professor, me perdoa. O senhor lembra da minha data de nascimento? Não, mas o senhor tá muito bem, né? Isso. Professor... Agora acabou comigo, né? Tá muito bem pra tua idade. Como é que o professor vê a parte relacionada à ética? Porque também tem um debate muito forte em relação a isso, né? As empresas, muitas vezes, elas estão colocando informações ali dentro que muitas vezes são confidenciais, né? Então, essa parte ética e da IA utilizar também esses documentos, como é que o professor vê isso? Olha, aqui eu acredito que nós temos que evoluir ainda, né? Por exemplo, caso Brasil, se você fizer uma simples pergunta, que no Google responde, mas a IA não responde. Qual é o CPF do professor Luciano? Se eu fizer essa pergunta para o ChatGPT, ele vai dizer que, atendendo as normas da LGPD, ele não pode fornecer essa informação. Agora, se eu der um Google, possivelmente eu vá conseguir a informação do CPF da pessoa. Sim. Tá? Mas eu percebo isso, né? Eu tenho uma cliente que é de uma banca de advogados e eles preferiram ir por um caminho justamente... A preocupação deles é essa, quer dizer, e como ficam os dados? Ou seja, ok, eu posso fazer uma petição usando um ChatGPT. Agora, eu tenho que ter um certo cuidado com esses dados. Essa é a minha opinião no momento. Eu acho que esse sim é um debate que vai ter que ser aprofundado, né? De como as empresas utilizam os nossos dados. Seja uma biometria facial. Sim. Né? A minha é meu rosto. Né? Esse eu vejo ainda como um dos próximos desafios, né? Quer dizer, nós temos que ter uma garantia de que esses dados não vão ser utilizados. E fazendo um gancho aí, professor, a gente tem a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, a Inglaterra, o próprio Brasil trabalhando consideravelmente na regulação da inteligência artificial, com leis que regulam a inteligência artificial. E eu, quando escuto essas duas palavras, eu fico mais ou menos como o senhor agora, assim, sabe?
tem que regular? É necessário regular? O que o senhor pensa a respeito desse aspecto? É possível a gente ver claramente, inclusive a própria ONU trabalhando comitês falando fortemente sobre regulação, sobre necessidade de regulação. A gente precisa regular uma ferramenta? A pergunta é de $1 milhão, né? Acho que talvez Novamente, né, a resposta vai ser opinativa, né? Não. Para mim, para o Jacques. Tá? A regulação me leva a viés, me leva à censura. O elemento humano que vai regular, que vai me classificar, quem me diz que este copo pode ser classificado como sendo branco ou cinza? Então, eu não tenho a resposta de qual é o mecanismo para a gente evitar abusos, né? Por exemplo, que nem esse caso que eu comentei antes ali de criação de deepfakes, né? Quer dizer, daqui a pouco eu crio um deepfake que acaba, né, com a moral da pessoa, tá me faltando a palavra, Sim, com a reputação. com a reputação da pessoa, tá? Ok. Mas no momento que eu regulo, a regulação vai ter viés. Sim. Seja para que lado for. E eu acho que aí se perde muito. O que acontece é o seguinte, né? Toda tecnologia, quando ela surge, tá? A própria internet, né? Quer dizer, a www foi uma coisa maravilhosa, nos permitiu acesso a um mundo de informações. Mas nesse mundo de informações eu tenho uma série de coisas que são absolutamente inúteis, né? Um simples YouTube, eu tenho ali coisas maravilhosas, vídeos espetaculares no YouTube para nosso crescimento, a nossa formação pessoal, nossa formação intelectual. Mas eu também tenho vídeos ali que são perturbadores, são disseminadores de informações erradas. Eu vou dar um exemplo que não tem nenhum viés. O que se encontra de vídeo no YouTube com propostas de máquinas autopropelidas, como é que é o termo? Eu crio um motor que não necessita de energia externa, porque ele mesmo gera a própria energia. Tem centenas, milhares desse tipo de vídeo. Todos eles são errados. Pelas leis da termodinâmica. Pelo menos até o momento, eu não gosto de falar impossível. Tá? Sim. O impossível é o que não foi feito. Mas são vídeos fake. Tá? E muita gente ali tentando reproduzir aquilo, né? Isso ainda é digamos assim, um vídeo de menor poder De impacto. de né? impacto, né? De alcance. Sim. De alcance. Mas, mesmo assim, o meu viés é da não regulação. Interessante, interessante. Então, estamos nos caminhando para o final, né? Então, não sei se o professor percebeu. Eu tenho uma pergunta Vai, de por um favor. aluno. Essa semana um aluno me questionou, um aluno de primeiro semestre, e ele me questionou, professor, como é que eu uso a inteligência artificial? Como é que eu uso nas disciplinas técnicas, na disciplina de algoritmo? Que dicas o senhor me dá para utilizar? O aluno comentou o seguinte, às vezes eu fico com medo de tentar tirar uma dúvida com ela e aí já vem a resposta completa e aí eu me tornar preguiçoso. Como é que eu posso tentar usar ela a meu favor e não me tornar um preguiçoso de querer colar a pergunta ali e vir a resposta pronta? O que a gente pode dizer para esse aluno? Como é que a gente pode auxiliá-lo a usar a inteligência artificial? E ela em sala de aula, ela é incentivada, mas de forma responsável. Para quê? Para que ele não venda a sua capacidade
ou a sua inteligência, ele não franquia a sua inteligência para a inteligência artificial. Franquia a inteligência para a inteligência, né? Não entregue isso para a inteligência artificial e se torne completamente dependente. Até nesse momento de construção do conhecimento deles, exatamente, né? Principalmente é diferente o profissional sênior que usa como ferramenta e tem uma bagagem para dali dar um salto maior do profissional, nem do profissional ainda, do aluno em formação que está se construindo. O que a gente pode dizer? Eu tenho uma palavra, e inspirada nas aulas que eu dava de algoritmos há 30 anos atrás. Disciplina. Quando você vai numa turma de primeiro semestre dos cursos de tecnologia da informação, a disciplina de algoritmos, eu usava como exemplo para os alunos, eu fazia uma pergunta para os alunos assim, olha, se você for na academia, você vai na academia buscando basicamente saúde ou beleza, digamos assim. Se você for na academia e ficar 2 horas olhando o pessoal fazer exercício, você vai ficar belo ou vai adquirir mais saúde? Lógico que não, né, professor? Pois é, algoritmos é a mesma coisa. Se você simplesmente copiar o que está pronto, você jamais vai criar as conexões nos seus neurônios, você não vai aprender. O que eu recomendo, assim, faça um bom uso, mas com disciplina. Se você usar aquilo de forma inapropriada, sim, você vai emburrecer. Inclusive, no teu prompt, tu pode colocar, né? Não dê a resposta pronta para mim. Me faça pensar, pode ir por essa linha, né? Exato. Eu confesso que em situações profissionais que eu tenho que... Um cliente está esperando a resposta, vamos lá, tá? Mas eu, pelo menos depois, eu tento entender aquela solução. Sim, com certeza. Porque senão eu viro refém. Com certeza. E aí nós teremos uma IA dominando o mundo, nas mãos dos países de primeiro mundo, e nós novamente no papel de colônia aqui, simplesmente, né, utilizadores de ferramentas. E talvez por isso, né, o Brasil tenha que evoluir, porque se nós pensarmos que fábrica de carros nós temos, que é brasileira, que fábrica de televisão é brasileira, celular, totalmente nacional. O que nós desenvolvemos aqui? Então, ela tem que ser usada em sala de aula, mas com critério e deixando muito claro. Porque não adianta, lá no final o resultado é o seguinte, a IA é uma ferramenta, mas a pessoa mais apta e com as suas conexões formadas através do esforço, do estudo, é ela que vai conseguir, é ela que vai atingir resultados melhores. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Sim. Se eu simplesmente for um espectador aqui durante a minha formação, eu vou ser um espectador, digamos assim, no mercado de trabalho, no mundo real, com o respectivo resultado. Sim, com certeza. É isso. Com Disciplina, certeza. né? Disciplina. Eu tenho que ter disciplina para me alimentar, eu tenho que ter disciplina com o meu corpo, com os meus pensamentos, e eu tenho que ter uma disciplina de estudo, hoje com a IA, de não utilizá-la, né? Não fazê-la dela o ser pensante da história. Sim. Ferramenta. A BIC. A BIC só vai produzir bons textos. A BIC não produz bons textos, né? No caso. Ela produz se a pessoa que estiver utilizando a caneta tiver conteúdo, tiver inteligência, tiver construído. Inteligência artificial é a mesma coisa. Sim. Você que escolhe seu papel no mundo. Se você quer ser espectador... Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, estamos nos caminhando para o final aqui, né? Professor, a gente agradece, mas a gente tem um momento, né? Se a gente for olhar o nome do nosso podcast, é Bate-Papo, né? Ficou lindo esse podcast, esse logo, né? E Quem fez? Você? Não. Não, pensei que era um alto elogio. Eu não tenho Não foi o ChatGPT? Eu não tenho essa capacidade, mas a pessoa está por aí nos bastidores. Ah, tá? bom, depois a gente pergunta para ela.
Mas aí no final, para encerrar, a gente tem um momento bit a bit, que são 8 perguntas, jogo rápido. O que vier na cabeça pode responder, tá? Então, linguagem favorita de programação? Python. IA generativa, revolução ou modinha passageira? Revolução. Trabalho remoto ou presencial? Depende. Código aberto ou código proprietário? Aberto. Front-end ou back-end? Ambos. Programar em dupla ou sozinho? Trabalho em equipe, sempre. Metaverso, um futuro inevitável ou uma aposta arriscada? A meu ver, uma aposta arriscada. Opinião. Para finalizar, qual melhor inteligência artificial generativa no momento? Uau! Agora vocês me pegaram. Aqui resolveu o problema. Aqui resolveu o problema. Muito bom, muito Tá? bom. Porque a gente enxerga aí algumas com alguns vieses ou limitações. Já, né, não vou citar aqui, mas acho que todos que estão nos ouvindo aí sabem, né, da pergunta clássica que você faz para generativa A e para generativa B, você tem respostas absolutamente distintas. Espero não encontrar isso quando eu fizer perguntas a respeito da história do nosso país. Muito bom, muito bom. Então, encerramos, né, professor Cassol. A gente agradece muito a universidade, a Faculdade Antônio Meneghetti. A gente agradece também a Fundação Antônio Meneghetti por esse espaço, né? E eu deixo contigo aí para fazer o encerramento desse momento que a gente teve aqui brilhante. Professor Jacques, foi uma honra recebê-lo aqui na Antônio Meneghetti Faculdade. É uma honra também tê-lo a partir do próximo semestre como professor da faculdade, fazendo parte do corpo docente do curso de Sistemas de Informação e da especialização em Inteligência Artificial e da especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então, muito obrigado pela presença e com certeza teremos outros bate-papos a respeito de inteligência artificial, de ciência de dados, de inovação em tecnologia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu confesso que é meu primeiro podcast, mas foi um momento muito interessante, muito rico, né? E eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos que eu digo o seguinte: eu tenho uma vantagem sobre vocês. Qual é, professor? Aí alguns já respondem irritados. É que vocês estão investindo, né, um valor aí para aprender. E eu estou aprendendo e estou recebendo um valor. É uma vantagem, né? Porque eu estou aprendendo tanto quanto. A troca sempre é muito interessante, muito rica. Eu aprendo muito com as perguntas. Muitas eu não tenho a resposta, mas isso me induz, me força a buscar essa resposta. E estou ganhando por isso. É só vantagem, cara. É muito bom. É uma troca sensacional. Exatamente. Né? É a magia de ser professor. É a magia de ser professor. Quem foi picado por essa sabe como é que é. Isso mesmo, isso mesmo. Então, quem chegou até aqui, pedimos que deixe o seu like, se inscreva, deixe num comentário também que outros assuntos quer escutar aqui, né, no bate-papo. Acho que isso é muito importante. E não deixe de acessar o site da Faculdade Antônio Meneghetti e olhar sobre a especialização. Tenho certeza que é uma decisão que tu não vai se arrepender na tua vida. E até o próximo bate-papo.